Uma foto vale mais do que 1000 palavras. Isso ficou claro para mim quando eu recentemente abri uma gaveta do hack e aí me deparei com um álbum de 2003 e uma dessas fotos era eu subindo a escada rolante do Shopping D, eu com uma camiseta do Superman, bem nerd mesmo. E eu já falei isso algumas vezes, assim, que eu sou nerd desde quando não era moda. Porque, assim, se tem uma coisa que eu me identifico hoje é que eu sou nerd. Sou nerd, me orgulho de ser, não tenho problema de ser. Não sou melhor e nem pior que ninguém por eu gostar desse mundo. Por eu gostar de falar de coleção, por eu colecionar, por eu guardar os itens que eu comprei no sebo. E eu nunca deixei de gostar. E foi interessante que quando eu tinha 10 anos de idade, eu ganhei uma coleção dos Cavaleiros do Zodíaco do meu primo. Porque meu primo ele completou 14 anos, então ele já não era mais criança e ele me deu aquela coleção. E chegou aquela coleção que eu queria ter até hoje. Mas infelizmente eu não sei o que aconteceu com ela. Eu e meus irmãos já fizemos essa pergunta. Não sei que fim levou essa coleção, mas eu nunca deixei de gostar. E eu lembro que quando eu recebia aquela coleção, eu brincava todos os dias com ela, brincava quietinho no meu canto, e eu brincava e me perdia naquele mundo, né? E eu continuo nesse mundo ainda. E interessante que as pessoas, de certa forma, acham que você tem que amadurecer, e o amadurecer significa você deixar de gostar do que você gosta. Como se pudessem ditar que você tem um período tal que você tem que deixar de gostar de tal coisa. Então, assim, você gostava do Super Nintendo? É absurdo, você cresceu, cara, encara a vida. Como você continua gostando do Super Nintendo depois de 20 anos, entende? Tenta ditar, como se existisse alguma coisa na Constituição brasileira de que você tem que deixar de ser quem você é. E uma das coisas que eu mais quis, assim, com um grito de liberdade que eu dei, que o divórcio, a saída de uma igreja, me ajudou muito, foi que eu não deixaria de ser mais quem eu sou, eu não iria mais me sabotar. E eu tô há muito tempo para gravar esse vídeo, e essa foto me lembrou que eu queria gravar esse vídeo, porque assim, eu sou nerd, eu uso camiseta nerd, eu uso camiseta de game, eu sou um gamer, sou um nerd, sou um colecionador, mas eu sou desse mundo, geek, né? Eu sou essa pessoa, tanto que aqui é um canal de colecionismo, aqui não é um canal de receita de bolo, não é um canal para você faça você mesmo, é um canal de colecionismo e é um canal do Mauro, então de vez em quando eu vou trazer opiniões minhas pessoais, e eu me dou ao direito, até porque o canal foi eu que criei, né? Então, às vezes eu trago um pouco do mundo que eu vivo, mas acabo trazendo pro colecionismo, dentro do possível do colecionismo nesse mundo nerd, porque aqui eu me sinto bem em ser assim. Tanto que no primeiro encontro com a Elise, eu fui com a camiseta dos Vingadores. E eu acho uma maravilha ter essas camisetas simples, fáceis, até da Ering, aquelas básicas, ela gosta também. Porque assim, não tem que ficar passando, não, é fácil você tirar, já vestir, né? É confortável, não fica te apertando. E eu me lembro que quando eu saí com essa camiseta do Superman aí da foto, os comentários, as zoeiras, aquele olhar de preconceito. Esse olhar de preconceito, a pessoa sabe quando tá... A pessoa que sofre racismo, a pessoa que sofre preconceito pela condição dela, por qualquer coisa, ela sabe que a pessoa tá tendo aquele olhar. E o nerd, ele sofre preconceito. E o olhar, aquele olhar de rebaixar, é interessante isso, né? Porque o ser humano, ele se acha superior às vezes porque ele tá com uma gravata. Porque, assim, como assim você é nerd? E eu tô pra gravar esse vídeo faz tempo. Inclusive, esse assunto, essa camiseta e essas lembranças, vão me fazer gravar outros vídeos. Aqui já tem uma lista aqui de vídeos para falar um pouco mais sobre esse preconceito que existe, né? Vamos falar a verdade, é um preconceito bobo. Tem que, assim, uma das coisas quando eu divorciei, que eu queria falar, é que eu tentei ser cool, né? Eu tentei ser uma pessoa legal, eu tentei ser da night. Eu me lembro que eu fui pra uma balada com a minha prima, aí tomei um drink lá, sei lá o quê. Aí, saí meio, não saí bêbado, mas eu saí um pouco alto. E aí, lógico, eu não podia dirigir, né? Então ela não bebeu, ela me levou pra casa. E aquilo foi uma droga, assim. Eu cheguei às 3 horas da manhã, tinha ido pra um lugar que aquele som alto. Eu não tinha gostado, assim. Eu falei, Mauro, o que você tá fazendo, né? Você já divorciou tudo, você já perdeu sua empresa, o que você tá fazendo com a sua vida? Por que você não é você? Por que você não tenta ser você por algum momento, né? Quem você é? Essa foi quando eu comecei a fazer terapia, tudo foi uma pergunta que me fizeram, uma psicóloga me fez, né? Quem é você? E eu sou nerd, eu sou um cara divertido, eu gosto de jogar videogame, eu gosto de ler minhas HQs, eu nunca deixei de gostar de Cavaleiros do Zodíaco. Eu tenho uma aiolha de leão nas minhas costas, tatuado bem grande, a qual deu bastante fazer essa tatuagem, mas eu adoro essa tatuagem, eu gosto, assim, eu me identifico. E assim, tanto é que no meu vídeo aí que eu falei, que muitos assistiram, que eu falo que meu sonho era trabalhar no meio da minha coleção. Como é que surgiu esse sonho? Não era do nada.
uma pessoa falou assim, Mauro, já que você vai construir empresa e uma pessoa vai investir, olha só, eu acreditei nisso, né? Não acredita, gente, em só notícia boa, tá? Mas você poderia falar. Eu acreditei que eu poderia montar a história do meu jeito. E eu comecei a falar, eu queria ter o meu computador, eu queria ter o meu note, eu quero ter o meu monitor do lado, e eu quero ter aqui minhas HQs, porque eu vi uma vez no Google que tem uma sala de descompressão, que tem os caras param, vou ler HQ, ou eles jogam videogame, e eu queria isso pra minha vida, não tirei da minha cabeça do nada. Eu falei, eu quero montar assim. Inclusive, sexta-feira eu precisei disso, teve um momento que estava muito difícil programar, escrever o código, eu não estava conseguindo concentrar, eu peguei, parei, desliguei, liguei o Play 3, comecei a jogar Modern Warfare. E aquilo abaixou um pouco a pressão, aquilo me tirou, e aí eu voltei e terminei o código. Então era por isso que eu queria criar, né? E eu acho que ser você é necessário. É necessário pro seu bem, porque assim, quanto tempo você vai se sabotar? Entende? Eu sou um dos primeiros a estar falando isso, mas assim, já viram que depois que eu tomei essa decisão, que eu voltei daquela balada, eu falei, não, você é eu. Aí o que eu comecei a fazer? Em vez de ir para uma balada, procurar não sei o quê, o que eu fiz? Eu me resguardei e comecei a passar no centro de São Paulo, comecei a voltar a ir para Sebo, comecei a procurar. Eu não tinha uma casa, né? Então eu não podia comprar as coisas que eu compro hoje, né? Mas eu comecei a procurar meu mundo. Comecei a assistir minhas séries, meus animes, ler meus gibis que eu tinha comigo. E assim eu fui me encontrando. E eu nunca deixei de ser eu. Essa é uma premissa, assim, eu não deixo de ser eu. Tanto que é normal nas reuniões, levanto minha caneca, converso. E assim, às vezes, poucas vezes, é normal as pessoas acharem que é esse cara, né? E eu sou... E aí eu começo a falar que eu sou... Eu não preciso falar, eu começo a falar do meu conhecimento. E aí já logo abaixo aquela pressão, aqueles olhares, né? Que não precisa ter com o ser humano. Você não precisa julgar ninguém. Você não é melhor que ninguém, nem eu sou melhor que ninguém. Né? Se a gente saber se respeitar e saber respeitar o próximo, tudo vai bem. Então essa é uma das coisas que eu queria falar. Assim, eu sou nerd, não ligo de ser nerd, não tenho problema nenhum, tenho muito orgulho. E inclusive eu saí do papo de arquibancada porque eu não me identifiquei mais com aquilo. Eu não me identifiquei em ficar provocando as pessoas, eu não me identifiquei em... eu não tinha poder sobre o que o Corinthians iria fazer, como o Luxemburgo iria escalar, e eu vi que as trocações não eram saudáveis. Já em algum momento que eu estava com muita dificuldade, eu falei assim para eles, eu vou criar o Varanda Nerd. Ela falou, vai, sobe, grava, mas um dos motivos que eu sempre falei era que eu queria encontrar novos amigos, eu queria encontrar pessoas que tinham o mesmo gosto que o meu, e o Varanda Nerd me proporcionou isso. Então eu, ser nerd, encontrei pessoas muito do bem, eu sei que tem amigos que comentaram sobre isso comigo, que vão se identificar com o vídeo. E é interessante, né? A gente tem que saber, assim, que ninguém é melhor ou pior que ninguém. E que o fato de eu gostar de boneco até hoje, o fato de eu gostar desse mundo, não me faz, assim, pior do que alguém que esteja julgando. Tenho meus compromissos, tenho meus filhos, tenho meu casamento, tenho as empresas, tem que cuidar. Nada disso deixa de cuidar. Mas eu me identifico, eu como Mauro, se visita a minha coleção, vai ter a minha história lá. Tanto que eu comentei na live que eu fiz com o Gota e com o Dino e o Gustavo na sexta passada, que num momento de dificuldade, mas muita dificuldade mesmo, eu não tinha onde cair morto, né? Aquele período que eu tô falando no vídeo, se vocês assistiram o vídeo lá da minha história, o cara ofereceu pra mim, ele falou assim, te dou 10 mil agora nessas suas 3 estantes vermelhas aí, que vocês estão vendo aí no vídeo. Ele pediu isso, 10 mil, ele falou, 10 mil pra mim era tipo 100 mil reais hoje. E eu falei, não quero. Mas por que eu falei não quero? Porque eu não precisava? Eu acho que eu precisava daquele dinheiro. Pô, precisa até hoje, né? Se alguém quiser fazer um pix de 10 mil, fica à vontade. Mas o problema não é isso, o problema é que ele era a minha história, era a minha vida, né? Porque isso sou eu. O canal Varanda Nerd é o Mauro. Ele é o Mauro. Tudo que eu trago aqui, às vezes eu vou falar de empreendedorismo, um pouquinho só, ou se eu vou falar do que eu acho como hoje, do mundo nerd, eu sou nerd, ou se eu vou trazer jogos de PS3, é porque sou eu, é o que eu tô vivendo. E é bem interessante isso, né? Eu espero que você do outro lado, você tenha coragem de ser você. Ter coragem de ser você não significa destratar o próximo, você pode respeitar, mas é você não ter medo, né? Uma pergunta que eu me faço muito é assim, quantas pessoas se afastariam de você ou ficariam com você se você fosse você? E a partir do momento que eu passei a ser eu perdi muitas pessoas próximas, eu ganhei pessoas muito legais mesmo. Então esse é um pensamento aí, é o vídeo de hoje. Vou trazer mais assuntos sobre isso. Essa foto aí me fez pensar em 3 assuntos que eu quero falar ainda. E eu espero que vocês gostem aí. E eu vou deixar sempre indicando aí. E muito obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo.